Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do curso Introdução aos Estudos da Tradução, hoje como tema Descobrindo a Tradução. No encontro de hoje nós faremos uma verdadeira viagem no tempo. Estão preparadas? Então vamos lá! Bem, na aula passada nós falamos um pouco sobre o papel especial que a tradução assume no mundo globalizado. E nós vimos aí que algumas línguas dominam o cenário dos negócios, da diplomacia e das ciências. Nada disso acontece por um mero acaso, como nós discutimos, há fatores econômicos, históricos envolvidos que repercutem nessas questões de políticas linguísticas. Contudo, é importante que a gente saiba que a tradução não é nenhuma invenção da modernidade, ou sequer do mundo globalizado. Seria possível argumentar que a tradução existe desde que mundo é mundo, ou ao menos desde que existe comunicação. Para falar um pouquinho mais sobre essa história, nós vamos voltar lá na época da Grécia Antiga. Bem, estima-se que a tradução diplomática, pela sua utilidade, exista há mais de 4 milênios. Na Grécia Antiga, embaixadores eram enviados em missões especiais para as diferentes regiões com a missão de entregar mensagens, intercambiar oferendas e sustentar os pontos de vista do seu povo diante dos governantes. Para esse contato, evidentemente, eram necessários tradutores e intérpretes. Contudo, foi entre os romanos que surgiram as primeiras teorias da tradução. Horácio e Cícero, que traduziam do grego, refletiram sobre as dificuldades de transpor a mensagem produzida numa língua para a compreensão dos leitores em outro idioma. É curioso observar como eles tinham uma visão peculiar da tradução. No Império Romano, a camada letrada da população dominava o grego. As traduções feitas desse idioma não tinham, portanto, o objetivo de facilitar o acesso à obra. Elas eram incentivadas com a finalidade pedagógica, ou seja, como um exercício gramatical para a aprendizagem e fixação da língua grega. Inclusive, vocês devem lembrar que quando a gente fala sobre métodos de ensino e nos referimos a abordagens tradicionais, métodos tradicionais, nós falamos justamente sobre essa perspectiva de ensino e aprendizagem pautada na tradução gramatical, decorrente justamente dessa época. Bom, além disso, os romanos viam nas traduções do grego uma forma de enriquecer a sua própria produção artística, conferindo à atividade um segundo fim, a cultural. Os romanos, então, já tinham a percepção da diferença que existia entre a tradução palavra por palavra, que era aquela usada nos exercícios pedagógicos, e na tradução que considerava o texto como um todo, a que traduzia a mensagem em vez das palavras, e era justamente a tradução empregada com fins culturais. Nos séculos posteriores, a tradução foi vista fundamentalmente sob a ótica da religião. O apogeu da Reforma Protestante coincidiu com as grandes navegações e a conquista do Novo Mundo. Trata-se então de um período bastante fértil para o desenvolvimento de ideias sobre a tradução. Traduzir aqui é a maneira mais atenta de ler. É quando se pensa e repensa sobre as palavras, quando se busca interpretá-las e substituí-las. Traduzir é, portanto, um ato hermenêutico. Atenção a essa palavra, hermenêutica, que vem do grego e é uma remissão a Hermes, que era considerado o mensageiro dos deuses. A palavra hermenêutica tem como sentido original a busca da mensagem de Deus. E naquela época entendia-se que a palavra divina deveria ser aceita, mas não interpretada. Não era permitido aos católicos tentar explicar o que Deus quis dizer. E foi por isso que Lutero foi condenado. As ideias dele acabaram por provocar a reforma protestante, como ficou conhecida aquela ruptura da Igreja Católica em várias igrejas cristãs. Mais ou menos nessa mesma época, houve o período das grandes navegações. Os espanhóis, os povos europeus invadindo as Américas e necessitando de intérpretes para se comunicarem com os índios. Assim desenvolveram uma prática de raptar jovens entre as tribos e forçá-los ao convívio com os europeus até que aprendessem o idioma. Naturalmente, a confiança, que é um elemento fundamental para a realização da comunicação, não se estabeleceu nem de um lado e nem do outro. Os europeus desconfiavam dos intérpretes, porque afinal eles eram índios, e os índios, por sua vez, viam na figura do intérprete uma voz contaminada pelo contato com o europeu. Na conquista do território que hoje é o México, houve um episódio que ilustra bem essa questão. Uma asteca chamada Malinche, que era de origem nobre, era uma princesa, mas foi dada como escrava,
Ela conviveu entre vários grupos que habitavam aquela região e, portanto, aprendeu vários idiomas indígenas. Quando chegou o invasor Hernán Cortés, ela serviu de intérprete para as mensagens que os espanhóis traziam de uma nova religião e de domínio. Ela tornou-se amante de Cortés e teve um filho com ele. Cortés foi o responsável pelo massacre dos indígenas na península de Yucatán. O nome Malinche entre os mexicanos é até hoje um sinônimo de traidora. Essa importante personagem histórica, que é icônica no México, é representada como uma mulher de duas caras e de duas palavras. E daí vem essa representação aí que eu trago para vocês através dessa imagem. Bom, eu estou usando aqui a história da Malinche para justamente tratar do preconceito com que se viu ao longo dos séculos o trabalho do tradutor. Um importante filósofo chamado Ortega y Gasset popularizou um aforisma chamado tradutore traditore, literalmente tradutor traidor. Já falamos também sobre isso na aula passada, né? Sobre a ideia de que ao traduzir nós criamos palavras, nós criamos novas interpretações. Então esse autor, esse filósofo, ele via no ato de tradução sempre uma traição à mensagem original. No período de consolidação dos Estados nacionais, embora as traduções tenham sido amplamente empregadas para dar base ao projeto de construções de identidades, para dar base inclusive à formação de países, tinha-se a visão de que a língua era reflexo do caráter de um povo. E caráter é intraduzível. Então foi nesse período que tiveram voz aí vários filósofos que defendiam a ideia de intraduzibilidade de forma absoluta. Eles até sabiam que as traduções aconteciam, mas acreditavam que o contexto traduzido era como um reflexo na água, ou apenas um eco na mensagem do original. Guardadas as devidas proporções, é possível até a gente estabelecer uma ponte entre esses filósofos que acreditavam na ideia de intraduzibilidade e a hipótese de relatividade linguística, que foi desenvolvida por dois linguistas americanos, o Edward Sapir e o Benjamin Lee Worth. Ficou conhecida como Sapir-Whorf Hypothesis, né? A hipótese do Sapir-Whorf. Enfim, eles chegaram a essa formulação de uma tese que se constituiu durante muito tempo como uma referência para o relativismo linguístico e, em suma, eles diziam que as pessoas vivem segundo suas culturas em universos mentais muito distintos que estão exprimidos pelas diferentes línguas que falam. Em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo que a realidade em que eu vivo, ela é construída a partir das minhas possibilidades linguísticas. Portanto, toda língua vai trazer consigo uma possibilidade de interpretação sobre a realidade que vai ser sempre diferente entre si. Nessa hipótese da relatividade linguística, a possibilidade da tradução é vista sob o mesmo prisma de intraduzibilidade, né? E essa proposição suscitou aí o entusiasmo de uma geração inteira de antropólogos, de psicólogos e linguistas americanos, antes de ser enfraquecida pela corrente cognitivista. Bem, pessoal, com essa discussão, a ideia aqui não é questionar o fato de a língua ser ou não ser um reflexo da identidade de um povo. Eu acredito que sim, a língua é de fato uma prática social que materializa e que reflete a identidade de um povo. Mas isso não necessariamente deve ser confundido com o caráter, né? Porque os defensores da intraduzibilidade afirmaram que o pão comido pelos alemães era diferente do pão que comem os franceses e que por isso a palavra pão não poderia ser traduzida. É certo que existem vários tipos de pães, né? Vai haver aí tipos diferentes, tamanhos diferentes, sabores diferentes, receitas diferentes, mas todos são pães. Certamente haverá aí em português conceitos que não existem em língua inglesa ou vice-versa, mas isso não significa que um não possa compreender a ideia do outro. Há tantas coisas que conhecemos, mas não sabemos o nome. Há tantas coisas que sentimos e não sabemos se existe uma palavra que sirva para dizer o que queremos. Ou seja, podemos compreender uma ideia mesmo que não tenhamos uma palavra específica para ela. E além disso, a língua está em constante processo de mudança, seja no contato com outras línguas, ou seja pelo caminho natural da sociedade. É, portanto, a gente pode dizer que por meio da tradução que nós podemos conhecer novas realidades, criar novas palavras e ampliar o nosso repertório linguístico. Mas há vários tipos de tradução.
Traduzir entre idiomas diferentes é uma das perspectivas de tradução e talvez seja a mais conhecida, mas não é a única. Será que vocês saberiam me dizer quais outras possibilidades de tradução nós teríamos, além da tradução entre línguas diferentes? Deixem aí nos comentários. Em nossa próxima aula, o nosso assunto, o nosso tema principal vai ser justamente os tipos de tradução. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por hora, eu peço que vocês se encaminhem novamente lá para a nossa plataforma do Google Classroom e que participem das atividades de consolidação. Mais uma vez eu agradeço pela atenção e nos encontramos em nossa próxima aula. Se cuidem!